Boa noite para você, sou eu, Alan Passos, este é o Conversa de Redação Noite, o novo espaço do jornalismo da Itatiaia, para debater os principais assuntos do dia. Ao meu lado hoje, os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e Renato Rios Neto. Dia seguinte da mega operação da Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho. Até aqui, segundo os dados oficiais do governo do Rio, são 121 mortos, sendo 4 policiais. O objetivo da operação era conter o avanço do crime organizado e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e mais de 100 mandados de prisão. Foram até aqui 113 presos, sendo 33 de outros estados. Mais de 100 armas apreendidas, sendo 91 fuzis. A polícia ainda está contabilizando toda a droga e estima que sejam toneladas. Agora há pouco, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciaram uma parceria entre as partes para a criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, unindo forças de segurança do Rio e da União. Foi prometido, inclusive, aumento de efetivo das polícias federais aí no Rio de Janeiro. Quem acompanhou essa coletiva e traz os detalhes para a gente antes do nosso papo por aqui é a Diana Rogers. Boa noite, Diana. Boa noite, Alan Passos. Boa noite para os ouvintes. Exatamente, Alan, a coletiva terminou agora há pouco aqui na sede do Palácio Guanabara, na zona sul da capital fluminense. Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, uma das propostas concretas para enfrentar o crime organizado está a criação de um escritório emergencial, como você acabou de dizer. A ideia dele é juntar as forças federais e estaduais para resolver a crise de segurança pública no Rio de Janeiro. Vamos ouvir o ministro. Vamos conjugar as forças federais com as forças estaduais para resolvermos rapidamente, celeremente, os problemas com os quais nós nos deparamos para a solução desta crise. Vejam que essa expressão escritório emergencial exatamente tem o sentido nós não criarmos uma estrutura burocrática permanente. É um fórum onde as forças vão conversar entre si, tomar decisões rapidamente até que a crise seja superada. Este é um embrião daquilo que nós queremos criar com a PEC da Segurança Pública que está sendo discutida no Congresso Nacional. Nós queremos fazer um entrosamento das forças federais, estaduais e até municipais no enfrentamento deste flagelo, desta verdadeira patologia que é a criminalidade em todos os sentidos, mas sobretudo a criminalidade organizada. O ministro disse ainda na coletiva que o governo vive uma crise orçamentária, mas que pretende colaborar com o governo do estado do Rio de Janeiro para sair o mais rápido possível dessa crise. Ele disse também que disponibilizou algumas vagas nos presídios federais, que há um projeto de lei para aumentar penas para diversos crimes e que também foi entregue um plano antifacção bastante abrangente. O governador Cláudio Castro também comentou sobre essa integração entre governo federal e estadual. Vamos ouvir. Nós temos essa oportunidade a partir de hoje de fazer essa verdadeira integração. Todos nós temos o mesmo objetivo, que é dar segurança pública às pessoas. Nos colocou algumas ofertas do governo federal prontamente aceitas. Eu coloquei as agruras do governo estadual, conversamos sobre propostas e daqui saiu com uma proposta concreta, criação de um escritório emergencial de enfrentamento ao crime organizado, na perspectiva de vencermos possíveis burocracia, integrarmos de inteligências, respeitando as competências de cada órgão, mas tentando eliminar barreiras para que nós possamos, de fato, fazer uma segurança pública que atenda o nosso verdadeiro e único cliente, que é o cidadão. Também participaram do encontro o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Antônio Fernando Souza. Com Obrigado, você, Alan. Diana Rogers, que está aí há muitas horas trabalhando, desde ontem, assim que essa operação foi deflagrada, assim que as informações começaram a chegar. Qualquer novidade, a Diana volta e, claro, no decorrer da nossa programação. O governador Cláudio Castro, William Travassos, tinha dito já mais cedo que essa mega operação foi um sucesso. Abri aspas para ele aqui. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que fizemos ontem. Queria me solidarizar com a família de 4 guerreiros que deram a vida para salvar a população de vítima ontem lá. Só tivemos esses policiais. Fecha aspas. Foi um sucesso essa operação? Pode ser um sucesso essa parceria anunciada entre o governo do estado e o governo federal? Boa noite para você. Muito boa noite, Alan. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. Falar em sucesso, quando você tem a morte de 4 agentes de segurança, eu não consigo bancar isso.
né? Eu estou vendo as narrativas e a política mais uma vez aparecendo num momento dramático. Hoje eu tive a oportunidade de entrevistar o Alessandro Visacro, um dos maiores especialistas em segurança pública, com vasta experiência no enfrentamento, enfim. E ele falava sobre as narrativas e como, por exemplo, os corpos foram depositados, enfileirados na rua, só de cueca, sem as roupas camufladas que eles estavam usando no momento do confronto. Foram resgatados, isso vai virar, uma investigação que surge para saber quem manipulou aquilo, usaram drones, tentaram de alguma forma criar uma certa mobilização, transformando essa operação policial nesse discurso, né, da carnificina. Pois bem, isso vai ser alvo de investigação. E quando eu vejo essa parceria do ministro, né, na verdade o Lula voltou de viagem, pegou mal a fala da semana passada, quando ele fala que o traficante é uma vítima do usuário, e o governo federal tem que fazer alguma coisa, porque foi dito aos 4 ventos que as 3 vezes que o governo federal, que o governo estadual pediu ajuda do governo federal, ele negou, e por isso o governo do Rio resolveu enfrentar. E agora o ministro vem falando sobre a criação desse escritório emergencial, desse comitê emergencial, falando que, na verdade, isso é um ensaio para o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública. Só que o ministro da Justiça está dizendo que é um ensaio para uma coisa que já foi criada em 2018 pelo Michel Temer. Toda essa balela que eu acabei de ouvir já está no papel, já virou lei. E aí, sabe o que está faltando? Porque ele fala em algum momento que você vai precisar de recursos específicos. Então, o que eu estou entendendo é o seguinte: o governo federal não está cumprindo a lei de 2018, que cria esse Sistema Único de Segurança Pública, que já prevê tudo isso que a gente espera de integração, porque não tem dinheiro, porque não aplicaram verba para poder fazer funcionar, e agora, em função da resposta que o Rio de Janeiro deu, enfrentando o crime, o governo federal fala o seguinte: não, nós vamos resolver, temos um gabinete aqui, vamos mudar, vamos fazer isso. Senhores, isso já está previsto em leis desde 2018, por que vocês não estão cumprindo? Renato Rios Neto, essa parceria aí anunciada pode fazer efeito? A gente está tratando de mais de 100 mortos, né? São 121 mortos nessa operação, 104 policiais. E o secretário de Polícia Civil do Rio, Felipe Cury, afirmou que vai investigar por fraude processual quem participou dessa remoção de corpos, que citou aí o Travassos, corpos que estavam na área de mata do Complexo da Penha e foram retirados e colocados numa das principais praças lá do aglomerado. Boa noite, bem-vindo ao Conversa de Redação Noite. Boa noite a todos os ouvintes da Itatiaia também, uma honra estar aqui. Alan, sobre a parceria me parece mais do mesmo, me pareceu muito mais um blá 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 do que uma ação prática mesmo, mas o tempo que vai dizer, mas por enquanto pareceu apenas jogar para a plateia. Agora, sobre a operação em si, eu acho que, como o WT disse, difícil falar de sucesso quando tem 4 policiais que morreram em ação. Mas, por outro lado, eu considero que foi uma estratégia vitoriosa o que foi chamado de paredão do BOPE. O BOPE fez um paredão e foi levando os bandidos para a mata. Em 2010, a mesma mata que no Complexo do Alemão houve aquela fuga que foi toda filmada e registrada. Agora, quando os bandidos chegaram lá, se depararam com um segundo paredão. Então, houve ali um confronto, que pegou os bandidos ali, uma estratégia militar mesmo, tática e operacional, que levou o confronto para fora da área de moradias. E isso aí eu considero que foi um avanço estratégico e operacional imenso, porque levou o confronto para uma área onde criança não foi atingida, mulheres não foram atingidas. Isso não foi um acaso, não foi sorte, foi estratégia militar, estratégia operacional. E nisso aí eu acredito que, nesse ponto específico, foi um sucesso a operação, porque a gente está vendo que esses mortos que foram empilhados lá, e realmente parece que houve ali uma ação orquestrada do Comando Vermelho para atrair os olhos do mundo, Porque você vê ali dezenas de corpos empilhados, é triste, Independente de serem bandidos ou não, é uma cena que choca. Mas tem esse detalhe, O fardamento que eles estavam usando, fardamento camuflado, retirado, todos de cueca. Pera lá, de cueca? Ninguém vai confrontar de cueca no meio do mato. Então, uma modificação ali na cena teve.
Então, eu acho que este avanço estratégico, tático, foi bem interessante, porque levou o confronto para uma área que aí realmente é onde o filho chora e a mãe não escuta, né? Quem vai para o mato com um fuzil não está indo lá conversar, não. Né? Me perdoe. Está indo para matar ou morrer. Ô, Marcelo, existe um fato nessa história, que é a operação mais letal, e existe uma guerra já de narrativas, né? De que ela foi um sucesso, de que foi um exagero, de parte a parte. O saldo que dá para se ter no dia seguinte da operação, com os números oficiais subindo, de mortos e de presos, e com essa questão, a partir de agora, dessa promessa de união. A partir de agora, vamos agir de maneira integrada, é o que estão dizendo tanto o governador do Rio quanto o ministro da Justiça, no caso do governo federal. Boa noite. Boa noite, Alan Passo. Boa noite, amigos Conversa. Boa noite a todos os ouvintes. Eu tenho 2 especialistas, né, do meu lado, que têm uma experiência muito mais ampla na cobertura da segurança pública, né, que dominam, né, com muito mais fontes até as informações sobre as táticas, o aspecto técnico. Então, esse aspecto eu vou, né, corroborar o que o WT e o que o Renatão falaram, né, sobre ser bem-sucedido, sobre atingir os objetivos. Eu vou me pegar um pouco aqui no aspecto mais político das narrativas que eu vi dessa coletiva. E aí, a minha sensação, né, eu acho que se como morador carioca hoje que viu essa coletiva, deve se sentir desrespeitado. Sim. A vontade deve ser colocar um nariz de palhaço no nariz. Sim. E ficar se sentindo como um trouxa, né, um bobo. Porque a gente viu o governador do estado e o ministro da Justiça agora, depois do WT, essa operação começou a ser planejada tem um ano. Né? Tem um ano. Várias operações aconteceram antes dessa. E a PF foi convidada a participar da operação. Quer dizer, tem um ano que essa operação está sendo estudada, tem um ano que esses dois deveriam estar conversando. Isso era o básico. O básico antes de fazer uma operação como essa é ver as forças de segurança do Estado com as forças de segurança nacionais alinhadas. Então, hoje, um dia depois da operação, depois de 48 horas de caos na vida do cidadão carioca, ver os dois se reunirem, né, para falar que a partir de agora vai ter um escritório que vai conseguir reunir as informações. Poxa, o Cláudio Castro está no governo desde 2020, desde agosto de 2020. O Lewandowski tem quase 3 anos que é ministro da Justiça. Esses últimos 3 anos, eles não sentaram para conversar, eles não conseguiram, por ideologia política, por interesses, se organizar para entregar uma resposta, né, adequada ao cidadão. Então, assim, eu fico com esse sentimento de realmente nariz de palhaço, porque tudo isso parece um teatro. A minha impressão é que ficou muito ruim para os dois. Ficou ruim para o governo Lula ter negado 3 vezes o pedido, né, para usar blindados na operação, e ficou ruim também para o governador não ter decretado o GLO, pedido que o governo federal, né, de forma oficial intervisse. Então, eu fico com a sensação que a narrativa ficou tão ruim ontem para os dois que eles deixaram essas disputas ideológicas de lado e se juntaram para fazer essa coletiva fingindo que está tudo muito bem. Agora, se eu sou morador do Rio de Janeiro, o meu sentimento é de fui desrespeitado, porque parece que tudo virou um jogo político ali para todo mundo ficar bem na fita. Mas o Cláudio Castro dá uma raquetada durante a coletiva, que ele fala o seguinte: não preciso que o governo federal venha fazer o meu trabalho. E ele deu essa resposta durante a operação, porque fez a operação, buscou o vagabundo, botou 2.500 homens dentro dos complexos da Penha e do Alemão. E o governo federal, quando vem esse papo, gente, a integração, a troca de informações, ela já acontece entre as instituições da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Civil, porque os próprios integrantes da Força, o Batalhão de Operações Especiais, a CORE, eles trocam informações com o núcleo NOI da PRF, Você vê que é o núcleo. A PF foi chamada. Mas então assim, tudo que eles anunciaram que a partir de agora vai ter... Não, porque agora vai criar um escritório. Pegou mal pro governo federal. Até o nome é ruim, né? Escritório dá uma sensação de algo muito engravatado. Porque realmente é uma coisa muito séria. Então, as entrevistas que os dois deram ontem, o Lewandowski falando que em momento nenhum foi procurado, e o Cláudio Castro falando que gostaria de ter tido a ajuda do governo federal. O que a gente está vendo, Marcelo, é uma disputa política disso. Na verdade, o que a gente está vendo é que essa disputa política, ela não está casando com o enfrentamento ao crime. É isso que a gente está falando. Quando a gente fala de integração, a integração no Brasil, ela está muito ligada ao trato pessoal. Eu sou seu amigo, então eu consigo a informação. E as tropas que estão no enfrentamento ao crime, elas trocam informações. Agora, os
governos, por questões ideológicas, não estão pensando da mesma forma. O Lula já disse, ele não é a favor desse tipo de operação. E o Cláudio Castro é a favor. E aí, como é que você senta para negociar? Ô, WT, mas então vamos não bater só no governo Lula, que pelo visto não tem interesse. Não, não tô batendo no Lula, não. Eu só tô dizendo que é uma diferença. Eles pensam de forma diferente. Vamos fazer uma reflexão um pouquinho, vamos puxar um pouquinho a linha do tempo. O Cláudio Castro assumiu o governo do Rio em agosto de 2020. Sim. Quem era o presidente na época? Bolsonaro. O Bolsonaro era o presidente de 20 Sim. até 22, 2 anos e meio. Será que nem nessa época tinha conversa? Será que o governador do Rio, mas por isso 2 anos e acontece, meio, Marcelo, com o presidente Bolsonaro, que é do mesmo partido, que são aliados, também não conversaram? Não, o que a gente está falando, quem fica a feito fala de bobo do ministro, é o cidadão. a fala do ministro que é impressionante, porque ele fala que o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, vai ganhar força. Como que uma coisa que foi criada em 2018 e o ministro da Justiça e Segurança Pública diz que não funciona? Porque a fala dele é essa. E aí você vai entender que precisa de dinheiro. A gente está falando de grana, porque isso custa dinheiro para isso, para além dessa jogada política, porque no fundo, Marcelo, o que a gente está vendo pegou mal para o governo federal, porque o Rio fez, é ano pré-eleitoral, é um cara de direita, eu sou de esquerda. Então vamos sentar, vamos negociar assim, olha, eu vou te dar alguns caras aqui da tropa XYZ, vou botar um recurso aqui para você enfrentar, mas olha, nós estamos juntos, hein? Uma semana depois o Lula falar uma bobagem, né? Uma Ele teve até que pedir desculpa. Parece que foi bem ensaiadinha essa coletiva mesmo. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, já determinou que o governo do Rio de Janeiro preste informações sobre essa mega operação, porque aí se enquadra na questão da DPF das favelas, que limita a atuação em muitos pontos, e a promessa, inclusive, dessa parceria para tentar caminhar dentro do que está escrito lá com essa determinação da DPF. Aqui em Minas Gerais, apesar dessa coletiva de hoje, o governador Romeu Zema se pronunciou e culpou fortemente o governo federal pelo avanço, pela expansão do crime organizado. Zema também disse que vai amanhã ao Rio de Janeiro para prestar apoio ao governador do Rio, Cláudio Castro. O dia 28 de outubro de 2025, com toda certeza, vai passar a fazer parte da história do Brasil. Vai ser considerado o dia em que as forças de segurança do estado do Rio de Janeiro se levantaram contra as facções criminosas, contra o crime organizado, sozinhas, sem nenhum apoio do governo federal. Foram apreendidas centenas de armas, drogas e munições. E nós temos de lembrar que o Rio de Janeiro não produz armas nem drogas. Isso veio de onde? Do exterior. E nós sabemos, cabe ao governo federal zelar pela segurança das fronteiras. Me parece que nós, governadores, temos carregado o ônus da ineficiência do governo federal, que não faz essa vigilância adequadamente. E quando é convocado a participar de uma operação de combate ao crime organizado, se nega a mandar ajuda. Mais cedo, estive com alguns governadores e nos reunimos por videoconferência. Estamos alinhando uma ida ao Rio de Janeiro quanto antes, preferencialmente quinta-feira, para prestarmos solidariedade ao governador Cláudio Castro, para as forças de segurança do Rio que tiveram perdas e também para a população que tem vivido esse clima de terror. Gente, Zema também afirmou que mandou reforçar a segurança nas divisas, nas regiões de divisa entre Minas e o Rio de Janeiro. Aqui em Minas, já determinei reforço e prontidão das nossas forças de segurança, principalmente na área mais próxima ao Rio de Janeiro, para que o estado não seja afetado. Nós, governadores, temos feito todo um trabalho, apesar do governo federal, que fique claro. E na era PT governando o Brasil, que fique claríssimo, as facções criminosas só ganharam espaço. Renato Rios Neto, vou pegar contigo essa segunda parte do reforço na segurança ali nas regiões de divisa,
para quem está nos acompanhando agora, é um zelo necessário, é um excesso ou não? Já passou da hora, porque isso não é coisa só do Rio de Janeiro. Eu acho que é um zelo necessário, né? Mas eu acho improvável que os bandidos que estão no Rio voltem para Minas, porque mesmo com essa operação, o Rio ainda é muito melhor para eles, porque teve essa operação, mas e na Rocinha? E no Vidigal, e no Morro da Mangueira, entendeu? Então, assim, os líderes do crime organizado de Belo Horizonte, via de regra, estão no Rio. Lá virou a Disneylândia do crime. Eu acho que mesmo com essa operação, eles não voltariam para Minas, porque eles sabem que aqui eles serão caçados, que a casa vai cair, né? Vão ser presos ou mortos em confronto. Então, eles sabem disso, né? Mesmo com essa operação, eu acredito que eles vão ficar lá no Rio. Mas, né, pelo sim, pelo não, acho importante reforçar a segurança. Eu conversei com o tenente-coronel Quirino, que é comandante da Polícia Militar Rodoviária. Ele disse que desde ontem, na Zona da Mata, principalmente, o policiamento nas estradas está reforçado. Mas eu acredito que eles não vêm para cá, não. Você usou o termo voltar, porque alguns, inclusive, saíram daqui para ir para lá, né? Não, sim, eu digo... Todos os líderes, praticamente, de Minas estão no Rio. Né? Não é figura de linguagem, não. Eles estão no Rio porque virou a Disneylândia do crime mesmo. Então, assim, eu acredito que eles não vêm para cá porque sabem que aqui o enfrentamento é muito pior. Né? No dia a dia, não em operações, mas no dia a dia. Mas, de qualquer forma, eu acho que é um zelo necessário. Ô Marcelo, a gente falou aí da questão do ministro Alexandre de Moraes pedindo explicações. Outros ministros do STF também se manifestaram. Flávio Dino disse que a corte não impede a polícia de trabalhar, mas não legitima um vale-tudo com corpos estendidos. Chamou de lamentável episódio o ministro Gilmar Mendes. Então, outros ministros se lamentando, vai polícia com política se misturando. Então, o caso está com o Alexandre de Moraes. Todos os casos importantes de repercussão nacional caem com o ministro Alexandre de Moraes. Ele é o novo Deus do Brasil, é o novo imperador do Brasil, é ele que decide tudo, é ele que questiona tudo. Cadê os outros 10 ministros, né? O Gilmar Mendes e o Flávio Dino fazem muitos comentários, mas eu fico impressionado, acho até curioso, né? Já que os casos no Supremo são normalmente distribuídos via sorteio, como que o Moraes assume, né, praticamente todos. Talvez os próprios colegas, né, estejam deixando que os casos mais espinhosos, mais difíceis, fiquem com o Moraes, pelo perfil dele. Pode ser. Agora, esse é o mesmo Supremo que lá atrás, segundo o governador do Rio, criou um problemaço para a Força de Segurança. Né? Lá em 2019, abriu uma prerrogativa, né, dificultou a prerrogativa para que as Forças de Segurança façam esse tipo de operações em favelas. Então, o Supremo comentar agora, talvez, né, seja um pouco tarde, talvez refletir mais na hora que a DPF 635 tivesse chegado, poderia ser mais interessante para a população. William Travassos, a ONU se pronunciou, disse que o Brasil precisava de uma reforma policial abrangente, mas nossos vizinhos aqui também falaram. Por exemplo, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, falou que o que aconteceu foi uma barbárie. Já o Ministério da Segurança da Argentina anunciou a ativação de um alerta máximo na fronteira com o Brasil para evitar a entrada de criminosos de facções brasileiras no país, e a Argentina declarou PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E está certo, é isso. Né? Eu achei ótimo o vídeo do Zema, porque a gente está falando que esses governadores, né, o Zema, o Tarcísio, o Cláudio Castro, eles estão gritando aos quatro ventos os problemas que eles estão enfrentando das organizações criminosas. Porque esses caras são os caras... O Zema vem enfrentando esse avanço do Comando Vermelho. O Renato fala assim, não acredito que eles vão pular para cá. Vai lá, Simão Pereira, Matias Barbosa, Mar de Espanha, Bicas... Todas essas cidadezinhas do sul de Minas que estão coladas no Rio de Janeiro, né? E você pulou do lado, caiu no município, fica numa cidadezinha quietinha, tomando garapa e comendo pastel, amigo, esperando a coisa abrandar, com dinheiro na mão, esperando a coisa aliviar para voltar a conquistar novos territórios. Então, assim, acho importante a gente bater nessa tecla. E aí é bom o governador assumir, bater de frente. Se a gente tem que discutir, vamos discutir. E esse é o momento, eu entendo que tem esse jogo da política, mas entenda, nós não podemos abaixar a cabeça ou nos conformar com o que está acontecendo. Porque se a gente continuar com esse conformismo, a gente vai entregar a chave do país na mão desses caras. E quando eu vejo a Argentina se manifestando, a América do Sul se posicionando,
Isso é importante, porque nós temos a tríplice fronteira, nós temos por onde entram as armas, e todos esses países aqui, eles estão reféns também do crime organizado. É uma coisa transnacional. O PCC está em 28 países. E aí a gente vai ter que entender que esses caras não são essas organizações criminosas do bairro. Ô, W, também, que hipocrisia. O presidente da Colômbia, estado que é um narco-estado, totalmente sem controle com o crime organizado. Mas ele é contra, claro que ele é contra. Ele é a favor da cocaína, amigo. Mas então esse comentário dele... Mas então você está elogiando um comentário que é completamente... Eu estou falando da Argentina, Marcelo. Cocaína é a mesma coisa. Eu estou falando da Argentina. Você falou América do Sul, eu entendi que era todos. América do Sul. Porque o presidente da Colômbia falar isso... Não. Você está botando a Colômbia aqui nesse jogo? O Alan Passo Não. Eu estou falando que todos nós precisamos falar. E eu não vou aqui citar Colômbia, eu não posso nem imaginar que foi o cara que falou que foi um absurdo na frente, claro. Mas para ele é um absurdo. Porque qual é o negócio da Colômbia? Tráfico de drogas, né? É cocaína, amigo. Ele já falou que é a mesma coisa que o uísque. Não é. É um cara que tem lá e fica falando que estão endemonizando a cocaína. E, na verdade, porque eles acreditam que esse enfrentamento ao tráfico de drogas é uma coisa que não tem jeito. E o cara, como é o maior produtor de cocaína, ou o segundo maior produtor de cocaína no mundo, o que ele vai falar? Renato Rios Neto, Marcelo da Fonseca e o William Travassos participaram desse Conversa de Redação Noite Especial nessa quarta-feira.